Salve, salve, galera do Shark Brasil! Estamos aqui para falar de clássico, mais especificamente sobre aquele que é um dos clássicos mais icônicos, dos mais tradicionais do mundo. Vamos falar sobre o clássico Fla-Flu que vai acontecer neste fim de semana pela quarta rodada do Campeonato Carioca e também dar uma pincelada sobre os jogos do Botafogo e do Vasco neste fim de semana. Então fique ligado, mas antes, dê seu like, não custa nada, dá esse like aí porque ajuda a gente a difundir esse trabalho. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa, tá o botãozinho vermelho. Inscreva-se, passou a vinheta, eu chego com o prognóstico. É isso aí. Galera, que satisfação sem tamanho falar desse clássico Fla-Flu que promete muito, porque o Flamengo já desde a rodada passada, contra o Boa Vista, teve a estreia do técnico Paulo Souza, já botou os medalhões em campo, quem tinha de melhor ali para jogar. O Fluminense, por sua vez também, o Fluminense que chegou com muitos reforços experientes, a volta do Abel Braga, enfim, são duas equipes que vão disputar Libertadores. Então esse Fla-Flu já é o primeiro, vamos dizer assim, termômetro, do que a gente pode esperar dessas duas grandes equipes que vêm com tudo, principalmente o Flamengo, que nos últimos anos se consolidou aí como um dos gigantes, mais que gigantes, um dos dominadores do futebol brasileiro. O Flamengo que na temporada passada, enfim, para outras equipes seria um êxito sem tamanho, mas hoje o rubro-negro está tão acostumado com vitórias que ele lamenta vice da Libertadores, vice do Brasileiro, enfim. E o Fluminense aos poucos ali galgando, querendo, enfim, chegar a pelo menos a condição de fazer frente ao trio de ferro do futebol brasileiro formado pelo Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Mas vamos falar desse Fla-Flu? Primeiro vamos dar uma analisada aqui rápido, nas escalações, lembrando que as duas equipes, venceram, na rodada passada, o Flamengo já com o Paulo Souza ali na beira do gramado, já com o que tinha de melhor, tanto que o Flamengo foi a campo com o Souza, Mateuzinho, o Gustavo Henrique, o David Luiz entrou, teve o Gabriel Noga, o Cleiton, o Everton Ribeiro, o Thiago Maia, Vitinho, Gabigol, Pedro, Rodinei e até o Marinho, que veio do Santos, estreou com gol. O Flusão que venceu o Audax. O Fluminense ainda está titubeante nesse início de temporada, tanto que nesse jogo aí contra o Audax, o Fluminense venceu por um magrinho 1-0. O Flamengo venceu de 3, mas o Fluminense com um magrinho 1-0, gol do Germancano, que esse aí foi elogiado pela galera, mas o Abel foi muito vaiado, E vaiado por não ter usado o Ganso, enfim, uma questão um tanto complexa. Mas o Fluminense teve também o Fábio no gol, que por tantos e tantos anos defendeu o Cruzeiro, e o Flusão, ele jogou com o Fábio, o Lucas Claro, o Manuel, o Davi Duarte, o Calegari, o William, o Martinelli, o Cristiano, o Luiz Henrique, esse ótimo jogador, o Caio Paulista entrou, o Cano, o Arias e o Wellington, o Fluminense que não teve nessa partida o Felipe Melo nem o William Bigode, A gente espera a presença deles no clássico. Claro, a não ser que tenha algum problema físico no decorrer da preparação até o Fla-Flu. Fla-Flu, galera, que vai acontecer nesse domingo no estádio Newton Santos às 16 horas. Não é de hoje que o Flamengo é soberano no futebol carioca. Estamos falando do tricampeão, o Flamengo que busca para a sua história um inédito tetracampeonato, 4 títulos conquistados de forma consecutiva, feito que só Fluminense e Botafogo conseguiram no futebol carioca. O que a gente pôde observar da estreia do Flamengo, quando eu digo estreia do grupo de elite do Flamengo, foi um Paulo Souza extremamente elétrico, vibrante, pilhando o time. Isso é muito bom porque a gente fica com a expectativa de um técnico que veio do futebol europeu. Aliás, para a gente dimensionar o que é o Flamengo no cenário hoje mundial, é pensar que um técnico como o Paulo Souza, que foi um grande jogador, atuou por grandes equipes como o Juventus, Borussia Dortmund, Inter,
estava treinando a Polônia, que está ali na repescagem, quer dizer, era um técnico que tinha grandes chances de disputar uma Copa do Mundo. Ele abriu isso para treinar o Flamengo, começando no Campeonato Carioca. Então muitas pessoas poderiam pensar que o Paulo Souza poderia estar ali desdenhando, esperando o creme de la creme, que seria Libertadores, os principais jogos do Brasileirão. Não, Paulo Souza estava ali no Campeonato Carioca, no estádio Raulino de Oliveira, cheio de gás ali, comandando o Flamengo. Então, quer dizer, tem um clima, vamos dizer assim, mais propício à evolução e melhor futebol no Flamengo que no Fluminense, que está titubeante, que você já vê um Abel já tão cedo sofrendo pressão. É porque o Fluminense teve resultados muito aquém do que se esperava, né? Até em função dos reforços, estreou com derrota para o Bangu e depois só vitóriazinhas magras, 1-0 no Madureira e por fim 1-0 no Audax. O Flamengo com a garotada conseguiu uma vitória e o empate, e aí chegou a turma do Paulo Souza, já fez 3-0 no Boa Vista, ritmo de treino, rolo compressor. Essa é a dinâmica do Flamengo no Campeonato Carioca. Foi por isso que o Flamengo larga, vamos lá, atenção aí, larga como favorito ao Clássico. Os odds mostram isso. Nosso principal objetivo é falar de odds, vamos a eles. E o mercado já projeta esse favoritismo, né? Que a vitória do Flamengo está cotada a 1,77, do Fluminense 4,10 e o empate 3,35. É um indício muito forte de que o mercado está bem voltado para o Flamengo. É a lógica. Mas vamos pensar que Fla-Flu é Fla-Flu. Na hora que essas duas equipes entram em campo, na hora que essas duas camisas estão ali, enfim, uma perto da outra, muita coisa se iguala. A gente tem inúmeras histórias aí de quando um esteve bem acima do outro, esse poderio se esvaiu na mesma hora. Tem até uma lembrança muito marcante dos torcedores do Fluminense. Em 99 o Fluminense estava prestes a disputar a terceira divisão. O Flamengo, né, ainda tinha Romário, né, grandes estrelas. O Fluminense foi lá e fez 2-0 em um jogo de Campeonato Carioca. Então a gente não pode, quando é Fla-Flu, não dá para dar super favorito, não é por aí. Mas pensando em lógica, aposta é um movimento que a gente tem que pensar nos caminhos mais propícios, no que tem mais aderência com a realidade de momento. É lógico, o Flamengo tem superioridade, tem mais elenco e, além disso, tem mais, apesar de o Paulo Souza estar chegando, tem mais, bem mais, vamos dizer assim, uma aderência ali coletiva, né? O famoso, né? Vamos dizer assim, entrosamento. Essa era a palavra que estava fugindo da minha cabeça. Quer dizer, tem apostas interessantes para esse jogo, pensando assim numa situação mais truncada e percebendo que o Fluminense, apesar de ter ótimos jogadores de ataque, ele não está conseguindo produzir gols. Tem uma aposta bem lucrativa em termos do Flamengo, que é a vitória do rubro-negro, e ambos não marcam. Quer dizer, só o Flamengo vence, claro, reformula, o Flamengo vence e só o Flamengo marca. Quer dizer, aquela famosa aposta que é o resultado da partida, quer dizer, o Flamengo vence e não leva gols. Essa opção paga 2,85. Tá aí na tela, né? Quer dizer, reforçando, Flamengo venceu e não levou gol, você fatura 2,85 para cada real investido. Eu acho que esse vamos dizer assim, aposta, além das money lines, mais interessante. Além disso, você achar nessa mesma pegada e sem se preocupar com quem marca, se um marca ou outro não marca, é pensar, eu gosto sempre muito desse tipo de aposta, que é a margem de gol, que é pensar na questão
competitividade do clássico e não imaginar que a gente tenha um vencedor com uma margem larga, eu adoro essa aposta, que é pensar que um time vai ganhar por um gol de diferença. Nesse caso está pagando bem também. Se for o Flamengo ganhar por um gol de diferença, o lucro é 3,45. Na mesma situação, vamos lá, o Fluminense ganha, até para quem confia na vitória do Fluminense, não tem muita margem para imaginar um placar elástico, até porque os últimos jogos, né, não mostram esse panorama. Essa vitória do Fluminense por um gol paga 5,75 para 1, muito bom também. Então, galera, essas são as visões de prognóstico, palpite para o clássico Fla-Flu. Vamos dar uma passada rápido, né, em outras apostas, porque tem Botafogo e Vasco em campo, né? O Botafogo, Vasco e Flamengo estão ali empatados com 7 pontos, o Fluminense tem com 6. Também no domingo o Vasco pega a boa equipe do Madureira, que abriu 2-0 contra o Botafogo, levou a virada 4-2, já tinha dado um calor no Fluminense, perdeu de 1. E o Vasco que, abriu ali uma boa margem contra o Nova Iguaçu, depois a laranja mecânica da Baixada apertou, fez 2 gols, terminou 3-2. Esse time do Vasco está meio cambaleante, mas ainda assim é favorito, joga no domingo contra o Madureira, o Vasco favorito, os odds, vitória do Madura 4,80, do Vasco 1,64, empate 3,55. Por fim, o Botafogo, que joga na segunda-feira contra esse mesmo Nova Iguaçu, que só fez um pontinho no campeonato. O Botafogo, que está com uma garotada bem esperta, são jogadores bem promissores, contra o Nova Iguaçu. O Botafogo é inteiramente favorito, joga em casa, vai ter um tempinho bom para descansar, tanto que o mercado projeta aí, vitória do Botafogo pagando 1,57, Nova Iguaçu 5, empate 3,80. Galera, essas foram as dicas de apostas no Campeonato Carioca, nesses grandes jogos do fim de semana, principalmente o Fla-Flu pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Sempre reforçando, não deu like, dá um like aí, ajuda a gente a difundir o nosso trabalho, é muito importante para amplificar essa plataforma. E se inscreva também, espalhe por aí, dê essa dica para outros amigos que estão aí se aventurando nas apostas esportivas. É isso aí, a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Um grande abraço e ótimas apostas!